dizer que é com muita, muita alegria que a Escola Sesc recebe a primeira Olimpíada Estadual de Filosofia. Essa bela iniciativa de nossos educadores de filosofia, dos educadores de filosofia do nosso Estado, realizada com o apoio do Comitê Científico Internacional para as Olimpíadas de Filosofia. Hoje, nessa escola, nós temos a honra de receber todos vocês e eu falava com Inês agora da minha alegria de ver tantos parceiros, tantas escolas citadas e dizer que nosso objetivo, o objetivo da Escola Sesc é esse mesmo, é que cada vez mais a gente possa dar as mãos, abraçar e caminhar, realmente caminhar juntos. É o que vai fazer a diferença do nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro, nosso trabalho aqui especificamente nessa área. O principal questionamento colocado para todos nessa Olimpíada é que conhecimento é possível? Que conhecimento é possível numa era de incertezas? Problema, de fato, inquietante para educadores e que me remete ao nosso querido filósofo e muito amigo da nossa escola, Edgar Morin. Ele afirma que é preciso ensinar aos estudantes as estratégias que lhes permitam enfrentar os imprevistos e o inesperado e a incerteza. É preciso, diz ele, aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certeza. Nesse sentido, o importante para Morin, e penso que importante também para outros que se debruçam sobre essa questão, é conhecer o conhecimento, seus caminhos, desvios, inflexões e, principalmente, a sua subjetividade. Conhecer o humano, portanto, na sua complexidade e na sua diversidade. É uma chave preciosa em tempos de incerteza. Portanto, inspirado pela beleza da diversidade, pelo espírito olímpico do diálogo e do congraçamento, eu parabenizo cada um de vocês pela iniciativa, pela presença aqui hoje. Hoje é um domingo, hoje é um sábado de sol e eu acho que a gente foi brindado com isso. Eu falava com a Inês dessa energia que eu estou sentindo, uma energia muito gostosa. Eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser muito produtivo, muito produtivo. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, um dia lindo e fica aqui todo o meu carinho. Sejam muito bem-vindos a essa casa, muito bem-vindos. Bom, não preciso nem falar da minha alegria imensa, todos nós já nos conhecemos, nem que seja virtualmente, né? Nós falamos, nos preparamos para esse dia. Em nome do Comitê Olímpico Internacional, que é constituído pelos professores André Pares, do Rio Grande do Sul, Sandra Teixeira e Atilano Beltranchini, do Uruguai, e eu dou boas-vindas também a esse dia tão especial. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer à Escola Sesc pela generosidade. Acho bonito a gente pensar na generosidade, que é aquilo que transcende a obrigação, né? Vocês nos acolheram, nos abriram as portas, entenderam o objetivo dessa Olimpíada e do nosso projeto, e nas vezes que pude estar aqui, junto com os outros professores que nos ajudaram, eu percebi a grande vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo. Muito obrigada, foi um prazer imenso encontrá-los no caminho. Costumo dizer que são esses encontros que alimentam a nossa alma e que fazem a gente querer continuar caminhando. A gente sair do nosso lugar, sair da nossa casa e enfrentar o risco, o perigo de encontrar o outro. Nesse mundo, nesses nossos tempos em que a gente cada vez fica mais fechado, a gente tem, às vezes, um certo medo, um certo receio. A Olimpíada, ela parte desse pressuposto. É preciso sair do seu lugar, é preciso enfrentar esse desafio de fazer essa caminhada, essa trajetória em direção ao outro. Então, é muito bom ver tantas pessoas chegando do nosso estado, de tantos lugares,
para enfrentar esse perigo, esse risco. É sempre um risco, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? E a gente só cresce, a gente só se torna mais pessoa e a gente só tem a ganhar e se enriquece nessa experiência, nesse risco que a gente corre de fazer essa experiência do encontro. Podría ser el mal, los máximos males, desde mis absolutas certezas que me permitan distinguir el eje Roma, Pekín, Berlín, o el eje del bien y del mal, según qué emperador sea, para determinar a quienes debo exterminar o matar. Puedo tener muchas certezas y hacer muchas maldades. Podríamos preguntarnos, ¿qué es la verdad? Buena pregunta, pregunta filosófica, pregunta que vocês quizás sepan qui a faz a pergunta e aqui faz a pergunta. O amigo Pôncio le pergunta ao amigo Jesus, o que é a verdade? O ignorante que não conhece nada e que tem incertezas, não responde. O amigo Pôncio se lava as mãos e o condena a morir na cruz. O amigo Pôncio sabe, sin embargo, de incertezas. O que está escrito, dice. E a certeza me la dá la escritura. O analfabeto não tem conhecimento. O analfabeto não sabe nada. Vocês sabem que o Sócrates não escreveu nada? Sim? Mas o Sócrates sabia ler? Era alfabeto? Sabemos se o Sócrates sabia ler? E se o Sócrates não soubesse ler, precisaria ler? ¿Necesitaría leer? ¿O necesitaría hablar con otros? Con aquellos que tuvieran muchas certezas. Un general que sepa lo que es ser valiente. Un sacerdote que sepa lo que hay que hacer en la vida. No necesita leer. No necesita contestar, necesita preguntar. Preguntar a los que se supone que tienen tantas certezas. Que a gente está vivendo uma época de transição. Toda época na história teve crise. Muito comum, crise. Sempre estivemos em crise. Sempre tivemos dúvidas. Sempre tivemos incerteza. Mas a minha hipótese é que agora é diferente. Antigamente, o que existia era, simplificadamente, uma certeza. As pessoas começavam a ter dúvidas sobre essa certeza e essa certeza perdia força e era substituída por uma nova o quê? Por uma nova certeza. Então, exemplo mais banal, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo e essa verdade foi questionada e foi substituída por outra verdade, que é o Sol, todos os planetas estão girando em torno do Sol, alguma coisa simplificada. Porque a gente está acontecendo agora, a gente está saindo do mundo das certezas para um mundo em que não existe mais certeza absoluta alguma. Não sei se vocês estão acompanhando. É uma outra crise, é diferente, não é passar de uma certeza para outra. Então, o problema é que a gente ainda não completou esse processo. Então, eu queria citar uma frase de um filósofo que joga no meu time, na ponta direita,
evidentemente, que é o Heidegger, tem outros que jogam na ponta esquerda, que diz uma frase que eu acho muito legal, em temática, diz assim: nós chegamos muito tarde para os deuses e muito cedo para o ser. A matemática, que já cumpria, digamos assim, um desígnio galileano de transformar todo o conhecimento possível, tanto em épocas de certezas como em épocas de incertezas. Eu concordo plenamente que todas as épocas são de incertezas, pelo menos as que possam gerar pensamentos. Épocas de certezas não geram pensamentos, né? Mas todas as coisas possíveis, todas as coisas possíveis foram-se da minha cabeça. Não sobrou nada, não me lembro nem de quem sou eu, o que eu estava fazendo aqui. Talvez eu me recorde, talvez eu esteja tendo finalmente um ser que morre hoje. Não, deixaremos isso para amanhã. A matemática começa a gerar resultados duvidosos. Sequências que convergiam para resultados diferentes. Uma sequência é um objeto único. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5 é um objeto único. E ela converge para o infinito. A sequência 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32 avos é um objeto único. Converge para zero. Mas a sequência 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 é um objeto único que parece convergir para 2 resultados diferentes. E se a gente fizer cálculos, ela converge para 3 resultados diferentes. Ela converge simultaneamente para 1, 0 e menos 1. O que nos vai levar a pensar que 1 é igual a 0 igual a menos 1 e todos os matemáticos serão desempregados imediatamente. Isso é bom para o governo, de certa maneira. Essas crises geram um projeto gigantesco de um senhor chamado Hilbert de sanear as falácias linguísticas que estavam inundando o raciocínio rigoroso matemático. E é nesse cenário que surge Pedro, observando Wittgenstein, que naquela época já percebia que o mistério estava naquilo que não se podia falar. E o que Pedro descobre é que a matemática, que era o reduto da certeza, ela tinha um compromisso entre estar certa e estar aberta. Todo mundo sabe que o conceito de átomo já mudou enormemente na evolução da ciência. E todo mundo, e pouco menos pessoas sabem, mas o conceito de vazio também foi totalmente reformulado no século XX. E isso está intimamente ligado com o surgimento da antimatéria. No entanto, tem uma coisa, uma ideia original dos atomistas que não só continua sendo verdadeira, como tem hoje comprovações experimentais. É a ideia de que arranjos diferentes de átomos no espaço resultam em propriedades físico-químicas diferentes. Claro que os antigos não falavam em química, mas estou falando outro. Né? O átomo é outro, o vazio é outro, mas arrumações distintas de átomos no vazio dão propriedades diferentes e isso se mantém até hoje. Né? Bom, por outro lado, esse atomismo foi muito criticado por Aristóteles, né? Que era um grande defensor da valorização dos sentidos como forma de se buscar o conhecimento. Então, de uma certa forma, o Aristóteles é um pouco precursor dos físicos experimentais modernos. Justamente com essa questão de escala. Então, nós tivemos uma revolução. Uma das grandes revoluções da história da humanidade foi justamente a perspectiva. Se tem alguma coisa para falar no Renascimento, se você não tiver tempo para falar de nada, apenas uma coisa, na minha opinião, tem que ser falado sobre a perspectiva. E essa perspectiva, ela é libertadora. Ela vai justamente permitir... Gente, eu não acho que estejamos numa crise, a gente está numa libertação. Porque enquanto não havia escala, você tinha um discurso dominante que não ouviria os demais discursos. E a grande questão é, nós temos o PowerPoint que é maravilhoso, mas o Prezi é libertador, porque nós temos que saber, abusei de novo, nós temos que saber quais são as escalas. Então não é porque uma tribo ela está estabelecida em um ponto específico no Amazonas que ela não tenha um quê de valor, que aquilo não seja uma verdade.
E ela não deve ser destruída por isso. Então, conhecer a perspectiva, acima de tudo, é saber como cada objeto nessa história vai se relacionar. Então, toda a questão, inclusive, do espaço. Detalhe. Giordano Bruno, que foi queimado, foi ele que contribuiu muito para isso aqui. Sem Giordano Bruno não haveria prece. Não haveria. Sem Giotto não haveria prece. É sério. E o Aristóteles foi o carinha que falou sobre o ser humano que tinha um espírito de escravo. O paradigma aristotélico foi utilizado pela Igreja Católica para a legitimação da escravidão. Então, vocês querem acabar com a escravidão? A gente tem que conhecer escalas. E é na escala que a gente descobre que esse paradigma dominante, que essa relação com uma verdade é algo bem complicado. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, da iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido